Olá, bom dia, salve, salve! Jovem Pan. Tá começando aqui pela Pan mais uma edição do nosso revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça-feira, 17 de setembro de 2019. Muito legal ter você com a gente a partir de agora, hein? Até às 11h30, seguimos por aqui. Você que vai indo pro trabalho, tá aí no carro ouvindo a Jovem Pan, começando o seu trabalho no home office, sintonizando aqui a maior e melhor rede de rádio do Brasil. O melhor dos regimes, presidente Jair Bolsonaro diz que o filho Carlos falou o óbvio em frase sobre democracia. Dias atrás, o vereador escreveu que por vias democráticas a transformação que o Brasil quer, se acontecer, não acontecerá na velocidade desejada. Relato de ameaças. Youtuber Felipe Neto afirma ter tirado a mãe do Brasil e recebe apoio de Paulo Coelho, entre outras figuras públicas. Discriminação ou direito? Justiça do Arizona, nos Estados Unidos, dá ganho de causa a donos de uma gráfica que se negaram a produzir convites para um casamento gay. Vejam vocês. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando. E você, como disse, já é o nosso convidado especial. Vem com a gente, hein? Vamos lá, temos uma hashtag já pra chamar de nossa. E a Paulinha divulga agora, se é que você ainda não sabe, porque ela já bombou no Twitter, né? Sim, do programa. O pessoal já tá usando aqui, Ed. Você tá melhor? Quero saber. Eu tô indo, né? A vozinha. O pessoal da sinusite mandou aquela força, né? Esse grupo unido aí. O pessoal que sofre com sinusite. Tá tomando umas Obrigada. drogas? Várias drogas lícitas, prescritas pelo médico. E a expectativa é de melhora, né, Edgar? Melhora. Vamos junto nessa. Não vamos abusar. Não. Vamos poupá-la. Vamos tentar não tossir muito aqui pra não atrapalhar o nosso ouvinte nessa manhã. Bora lá então, o que temos aí para Vamos lá, Ed. Que a gente vai falar, antes de lançar a tag, de uma pesquisa que está na terceira edição, que é Juventude e Conexões, que é realizada pela Rede Conhecimento Social em parceria com o Ibope Inteligência. Essa pesquisa está completinha no Estadão de hoje, para quem quiser conferir a metodologia e tal, mas tem alguns dados muito interessantes em relação à percepção dos jovens que usam a internet aqui no Brasil. 2 em cada 3 jovens, Edgar, acreditam que a internet aumenta a prática de bullying e amplia o isolamento. 2 a cada 3? Isso. Com certeza, tô com eles. Tá com eles, Acho né? também. É uma percepção geral de muita gente. 57% acredita que também agrava quadros de ansiedade. É curioso porque a vivência virtual, esse aumento da vivência virtual e o uso principalmente de ferramentas de rede social e conversa pela internet, que é onde os jovens mais gastam seu tempo na internet, na verdade, roubam o tempo do presencial, do olho no olho, que você sempre fala, né, Edgar? Gosto. Isso pode trazer prejuízos para as relações sociais, pode causar irritabilidade, insônia, alteração na alimentação, depressão, nada de novo, né, Ed? Só agravando essas coisas. Aí né? também tem a questão do cyberbullying, a percepção de que as pessoas realmente ficam mais violentas, agridem mais por essa falsa percepção de anonimato na internet, né? E, por outro lado, tem uma coisa boa que eu achei bastante curiosa nessa pesquisa. 30% dos jovens disseram que se sentem melhor em relação a questões como, por exemplo, cabelo, corpo e sexualidade. Isso porque a gente tem mais representatividade nas redes sociais, eles conseguem se identificar com o maior número de pessoas, encontrar grupos também de apoio, e isso é um resultado positivo. Pra mim, a coisa dessa pesquisa só que deixou de fora é o cyberbullying, não é exclusividade dos jovens, né? Tem muito adulto aí praticando ofensa na internet como se ainda estivesse na 5ª série. Parece que eles não cresceram. Eu sempre falo o seguinte, olha, você falaria isso pessoalmente da pessoa? Você agiria desta forma, pessoalmente, no olho aí que Paulinha se referiu? Essa seria a conduta ideal, filtro, né? É um filtro que não falha, hein? Porque com a questão de você poder fazer perfil falso, né? O seu perfil não é vinculado a um documento, a uma pessoa física ou a uma empresa com CNPJ. Às vezes até a empresa né? Então fica mais fácil mesmo de você sair da jaulinha e começar a falar o que você quiser. A nossa tag de hoje é hashtag na internet eu evito. A gente quer saber o que é que vocês evitam fazer na internet. Eu já falei aqui de algumas coisas, tenho evitado entrar muito no Twitter, eu tenho bloqueado muita gente
que é mais agressiva, gente que não tá a fim de dialogar, que vem com críticas e, enfim, palavrão, que mexem com a família. Eu tenho usado muito o bloco, que é uma coisa que eu nunca costumei fazer, Ed. Eu sempre achei que a gente sempre poderia conversar e dialogar. E esse hater, ele, antes de tudo, ele é um covarde, né? Ele tá ali atrás, escondido, na segurança do anonimato ali. Só que, assim, a regulamentação, as leis, né, que criminalizam ações pela internet, ações digitais, estão sendo implementadas a cada dia. E já estão punindo muitas pessoas que se manifestam com um ódio. Veja, olha o agravante de tudo isso. Se pensássemos na individualidade, cada um faz por si e realmente é uma pessoa que está ali. Agora, quem se utiliza disso para criar exércitos de bots? Isso é verdade. E manipular informações e jogar e fazer o tal do linchamento digital? Há pessoas que criam verdadeiras manadas com o objetivo de xingar ou de linchar outras virtualmente, né? Fazer pequenos assassinatos diários de reputação. Olha a gravidade. Isso é muito bizarro. Aliás, essas pessoas, esses indivíduos que fazem parte dessas manadas, eles não estão agindo como indivíduos. Aliás, não estão nem se dando o direito de pensar. Tem alguém pensando por eles e eles só estão sendo usados. Então, manipulados. Vamos lá, você participa, hashtag na internet, eu evito, e aí você completa a frase, interage com a gente aqui no Morning. Vamos para os assuntos mais comentados do Brasil. Boa. Levantando mais essa polêmica, Ed. Meu querido ouvinte, meu querido espectador, eu quero que você também interaja com a gente pelo nosso WhatsApp, claro. Anota o número, não tem ainda? 11 931 17 1009. Vou transferir a pergunta aqui, essa enquete, também para a tua participação, para a tua interação pelo WhatsApp. De que maneira a internet afeta a sua saúde mental? Faz aí um breve relato pra gente, de forma objetiva. Grava com o celularzinho na horizontal pra ficar bacana, tá certo? 11 931 17 1009. Te encorajo a participar respondendo a essa pergunta: de que maneira a internet afeta a sua saúde mental. No mais, para nos assistir, para nos acompanhar em imagens, baixe o aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho, assim, você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Também pelo nosso portal tem transmissão do Morning, é o jp.com.br. Você tem todo o arquivo de programas ali. Também transmitimos pelo nosso canal no YouTube e estamos nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá só começando. Fefito, vamos lá, começar contigo, meu caro. Vou abrir que eu fiz de certo. Agora garoto, é isso aí. O papo matinal começa com você falando a respeito dessa história aí que envolve o youtuber Felipe Neto. Falei aqui na manchete que ele tá sendo ameaçado. A mãe do cara tá já morando fora, botou a mãe pra morar fora. Tá braba a coisa. Olha, o Felipe Neto, que aliás é o maior exemplo de que a gente pode melhorar na vida e virar alguém mais sensato, mais legal, mais preocupado com um mundo melhor. Ele é alguém que está no olho do furacão. Há muito tempo ele tem batido de frente com alguns radicais na internet, também batido de frente com alguns políticos conservadores, considerados também reacionários por uns, e ele bateu de frente mais recentemente com o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que tentou lacrar livros de conteúdo LGBT na Bienal, por causa de um quadrinho dos Vingadores e um beijo, enfim. O Felipe Neto, que distribuiu 14 mil livros LGBT de graça, acabou virando alvo de ameaças físicas, de fato. Agora ele está com a vida em risco. A assessoria dele cancelou, por meio de comunicado, a participação dele numa palestra chamada Educação e Criatividade, que ocorreria hoje no evento Educação 360 no Rio de Janeiro. A justificativa foi uma só: devido às ameaças que atentam contra a sua vida e a sua família. É estarrecedor que no Brasil, em 2019, o indivíduo seja impossibilitado de se manifestar e lutar contra qualquer tipo de censura e opressão sem ser ameaçado. Ele é um grande crítico do governo do Jair Bolsonaro, assim como do governo do Marcelo Crivella. Portanto, ele também é alvo de uma grande campanha contra, movida por parte de alguns aliados de ambos os governos, prefeitura e governo federal. O Felipe Neto diz em comunicado que vai continuar lutando, enfrentando o obscurantismo e a opressão por todos os meios que o cabem, pela defesa do amor e da união até o fim.
até onde for possível, até onde minhas forças e meu coração aguentarem. O Felipe, inclusive, já disse que tirou a mãe dele do país por pura preocupação com a saúde emocional e física de sua família. O Paulo Coelho, que é o nosso escritor mais famoso em todo o mundo, tratou de fazer uma publicação no Instagram em homenagem a ele. Publicou isso o Paulo Coelho. Ele poderia ser nosso filho, nosso Felipe, nosso neto. Está contra a censura, a intolerância e a barbárie. Está do lado da diversidade, da liberdade, da expressão e da literatura. Está do nosso lado. E nós estamos com ele. Pouco depois, o Paulo Coelho ainda ofereceu asilo político ao Felipe Neto. Disse o seguinte: não brinque com milicianos. Para bom entendedor, né? Não brinque com milicianos. Estamos fazendo certo. Mas realmente não se exponha. Qualquer coisa pode vir até aqui. Genebra é super vigiada por causa dos muitos corpos diplomáticos. Se precisar, me acione por DM. O Felipe Neto respondeu dizendo: chorei, e é de verdade. Isso mostra um pouco o quanto a gente está vivendo num período de intolerância, claro, de ambas as partes, mas também num período que deixa as pessoas com medo de morrer, pura e simplesmente por se expressarem. Aliás, o Felipe Neto é a grande definição do que é ser um aliado na luta por minorias, do que é ter empatia. Um tempo atrás eu até usava uma camiseta: ninguém precisa ser gay para lutar contra a homofobia. E isso é muito verdade. Essa é a definição do Felipe Neto. Espero que ele sobreviva, porque figuras como ele são muito importantes no nosso país. Falado, Fefito, vamos girar o assunto. Ontem a gente trouxe aqui uma reportagem da revista Época, publicada na sua mais recente edição, que recebeu muitas críticas, especialmente da família do presidente da República e dos seus aliados. Um repórter da revista, sem dizer que era jornalista, participou via webcam de sessões de coaching com a mulher do deputado Eduardo Bolsonaro, a psicóloga Heloísa Bolsonaro. A experiência foi relatada na matéria em questão. Vini, vamos lá. Agora, dias depois da revista já entrar em circulação, vem uma nota do Grupo Globo intitulada Uma Explicação Necessária. Qual é o conteúdo dessa nota, Vini? Pois é, Edgar, tudo bem? Beleza, bem? tá bem? Tá bem. Tu também não veio ontem. No tratamento aí, estamos recuperados, Edgar. Saúde boa, né? Saúde boa, vamos lá. É esta matéria aí da Época, o Edgar, levantou muito o debate aí sobre o papel da imprensa, né? E sobre o debate público também, o interesse público em torno de uma notícia, em torno de uma reportagem. E segundo o próprio Grupo Globo, detentor aí dos direitos da revista Época, eles consideram que foi sim um erro da revista tomar a Heloísa Bolsonaro, mulher de Eduardo Bolsonaro, como uma pessoa pública ao participar de seu coaching online, porque a Época e o Grupo Globo dizem que ela se trata de uma pessoa que leva uma vida discreta, não participa de atividades públicas e desempenha a sua profissão de acordo com a lei. Portanto, ela não deve ser considerada uma pessoa pública. Então eles entendem também, Edgar, que foi um erro ali de interpretação, que só se tornou evidente após a repercussão negativa que a reportagem tomou. E a revista se baseia ali por alguns princípios editoriais. Existe um princípio editorial ali do Grupo Globo estabelecido desde 2011. Eu quero ler alguns trechos aqui, Edgar, para ver como que eles chegaram a essa conclusão. Sim, vamos a ele. Um dos trechos diz: a privacidade das pessoas será respeitada, especialmente em seu lar e em seu lugar de trabalho, a menos que esteja agindo contra a lei. Ninguém será obrigado a participar de reportagens. Só que aí eles fazem uma diferenciação em outro trecho de pessoas que devem ter essas reportagens mais expostas, que são as pessoas públicas. De quem se trata essas pessoas públicas? De celebridades, artistas, políticos, autoridades religiosas, servidores públicos em cargos de direção, atletas e líderes empresariais, entre outros. Por definição, essas pessoas abdicam em larga escala de seu direito aí à privacidade. Só que eles não consideram, então,
que a Heloísa Bolsonaro se encaixa dentro deste perfil. E nesse ponto do elenco que você fez aí, Vini, das funções e ofícios que se enquadram dentro da figura pública, digamos assim, a regra, o manual entende que se você é uma pessoa, um atleta, como lá falou, artista e tal, e alguma coisa da sua vida pessoal possa repercutir no que você faz publicamente... Na sua vida privada... Mas o que você faz publicamente, isso então é passível de ser publicizado. Digamos. Exatamente. E aí eles dizem também, Edgar, neste manual, que não há fórmula e nem jamais haverá que torne o jornalismo imune a erros. Quando eles acontecem, é obrigação do veículo corrigi-los de maneira transparente. É isso que a Época e o Grupo Globo entendem que estão fazendo agora. E no final, eles também pedem aí desculpas a Heloísa Bolsonaro e também aos leitores da revista, Edgar. A gente fez aqui um breve debate ontem, uns a favor, outros contra. Eu me posicionei e vou manter a minha posição de ontem. A gente falava disso, Fefita, inclusive, discordando a respeito do tema. Eu acho que sim, não há interesse, a meu entender, público em saber aí da vida da mulher, da Heloísa, mulher do Eduardo Bolsonaro. Então eu acho que foi uma matéria desnecessária, não tinha nenhuma suspeita sobre ela. Eu acho que só faria jus uma matéria investigativa sobre ela se caísse sobre ela algum tipo de suspeita, o que parece que não era o caso. E aí o repórter usou lá do chamado jornalismo investigativo, se dizendo um paciente e tal, e explorou ali de alguma maneira. Por uma outra pessoa. Pessoa, e explorou o que ele obteve ali de informação com a Heloísa naquele contrato firmado entre os dois para fazer uma matéria de jornal. Então eu mantenho essa minha posição. Eu não acho que há discordar, caro Edgar. Eu não acho que há interesse público, né, na vida da Heloísa, até então. Vamos brigar, Edgar. Vamos lá. Discordar. E não, aí? brincadeira. Eu concordo com boa parte do que você falou, discordando. Por isso, desculpe, por isso eu acho que a nota, né, o desagravo ali, quer dizer, a nota da revista Época, é tudo certo, é o que eles deveriam, a meu entender, fazer mesmo. Eu concordo em discordar, porque eu continuo achando que ela é uma figura pública, sim. Se a gente vai achar questões de interesse público em figuras públicas que não estão necessariamente desempenhando cargos de governo, a gente vai, por exemplo, abolir todo e qualquer colunismo social, porque necessariamente um monte dessas pessoas que estão em colunas sociais e sendo entrevistadas e falando, elas não são necessariamente consideradas pessoas públicas. Eu entendo as linhas editoriais da Globo. Mas não estão se expondo por livre e espontânea vontade, nesse caso? Mas não necessariamente. Muitas dessas pessoas podem ser alvo de flagra de paparazzi, elas podem ser alvo de rumores de divórcio. Exatamente. Tem um monte de coisa que é explorada pelo colunismo social, de fato. Eu entendo os princípios editoriais da Globo, que de fato, desde 2011, têm sido muito mais bem amarrados. Nesse caso, é mais uma questão de empresa do que uma questão necessariamente do jornalismo como um todo. Então, sim, cabe à empresa regular suas próprias regras. Nesse caso, nada contra. Eu mantenho o que eu disse ontem, não acho que tem nada que desabone a Heloísa ou a família Bolsonaro nesse tipo de matéria. Aliás, eu acho que o barulho foi maior porque a família reclamou, porque esse tipo de matéria passaria batido se eles não tivessem feito o escarcéu que fizeram, na verdade. E quanto a despertar algum tipo de suspeita, Edgar, mantenho o que eu disse ontem, assim. Eu acho que a gente não está prestando atenção em determinadas questões porque elas não dizem direito respeito ao nosso cotidiano, mas havia uma suspeita sobre a Heloísa. A Heloísa é alguém que apoiava claramente uma chapa de psicólogos que queria se eleger, inclusive, para trazer de volta o projeto de cura gay nesse país. Então, assim, agora ela já esclareceu que não, que tá tolerante, acho que até que pegou bem pra ela quanto a isso, mesmo embora ela tenha deixado claro que isso apoia ela. Aliás, um fun fact que a gente não falou aqui ontem, o nosso colega Caio tem que se sentir muito honrado, porque ele faz parte tá lá sendo admirado, inclusive, pelos Bolsonaro. Ela indica 8 sites para o jornalista, um deles é um site em homenagem ao Caio, Ideias do Caio Coppola. Então, assim, além de ter sido bom pro Morning, que divulgou um dos nossos integrantes, a matéria, no fim das contas, também era uma matéria muito boa para ela, que mostrou que ela era uma pessoa tolerante, diversa e de boa gente. Eu não acho que desabona ela em nada, e continuo mantendo. Ela é mulher de embaixador, ela é figura pública. Sim. Vamos lá. Não, peraí, né? Eu tenho que agradecer agora publicamente a Heloísa pela recomendação. Bom,
A Época simplesmente seguiu a esteira dos nossos comentários aqui no Morning Show, os comentários críticos, e fez o que tinha que fazer. Aliás, esse é um momento que deve ser celebrado, né? Momento de autocrítica na mídia. Olha como que a nota é aberta, como toda atividade humana, o jornalismo não é imune a erros. Parece o óbvio ululante, mas é uma novidade na grande imprensa, né? Logo no primeiro parágrafo, a Época ela caracteriza a matéria como um equívoco e, pasmem, pede desculpas, né, não só a Heloísa, mas também ao público leitor. Essas desculpas elas deveriam ser melhor elaboradas também no caso do menino Ivo, né, do 7 de setembro, que foi chamado em redes sociais no perfil oficial do G1 como um imbecil, né, que precisava ser alfabetizado. Eu acho que cabe sim uma explicação mais esmiuçada. No caso do menino, Caio, desculpa te interromper, o menino foi um ato falho, visivelmente um ato falho aquilo. Sim, parece que alguém entrou no perfil. Mas eu vou te falar o que é de interesse público, é saber qual o profissional... Não, só para complementar, o que eu estou te dizendo corrobora o que você está falando. É só que tem uma diferença. Ali ficou muito evidente que alguém ali colocou uma frase alguém que administrava equivocadamente. Um perfil do G1, a matéria da Época ela é uma matéria feita de maneira pensada. Institucional. É isso aí. Não, existe essa diferenciação, mas o ponto de contato aqui é o esclarecimento perante o público, que é o seguinte, e até perante a vítima, no caso, né? É fundamental, sendo que houve aí agressão a direito, né, crime contra a honra, difamação, calúnia, eventualmente, e contra menor ainda, é fundamental que nós saibamos quem é o responsável por essa postagem e, o que tudo indica, até agora isso não aconteceu. E, claro. É legal, é ótimo saber quem é o responsável, né? Aí temos o resguardo das leis, né? O problema... Estávamos falando aqui antes de você chegar, quando Paulinha divulgava aqui a hashtag, é quando isso vem de alguém que você não sabe quem é. Um robô, alguém que cuida de um exército de robôs, que te difamam. Ou um jornalista protegido pelo G1, né? Ou um jornalista protegido por quem quer que seja, né? Agora, mas você é a favor de divulgar o nome de quem fez esse erro? Com certeza, porque para que essa pessoa seja exposta a quê? A processado, por exemplo, que eu acho que isso, se o menino ou os pais quisessem, eles podem entrar aí com pedido e com certeza eles conseguem essa informação para fazer um processo, né? Pelas vias legais. Pelas vias legais. Sim. Agora, se o G1, você quer que ele exponha o nome de quem cometeu esse erro para que essa pessoa fique exposta. Sim. E não vai ser a primeira nem a última vez que alguém publica no perfil da empresa, sem querer, um post, digamos, pessoal. Não, mas a coisa certa a fazer, a coisa certa, a coisa ética a fazer. A coisa ética a fazer não é mandar essa pessoa embora. E caso a família queira processar... Uma punição interna, né? Indicar quem foi para que seja aí na justiça levado o caso. Mas é facultado a família, inclusive, divulgar o nome do agressor, né? A gente tem que exercer a nossa liberdade com responsabilidade. São conceitos interdependentes, liberdade e responsabilidade. E para abordar um outro ponto, né? O Fefito falou do escarcéu, suposto escarcéu promovido pela família Bolsonaro, né? Denunciando a falta de ética da publicação da Época, que foi corroborada pela própria empresa, portanto, era uma alegação verdadeira, pertinente. E eu defendi ontem aqui, né? A ampla liberdade para que se critique a imprensa, independente de você ser uma pessoa pública ou você ser um agente público, direito, inclusive, que foi exercido com abuso pelo Glenn Greenwald, né, quando ele se referiu aos repórteres do Globo, olha só, agora no polo passivo da agressão, como corruptos, simplesmente por eles divulgarem um documento oficial do COAF que apontava movimentações atípicas na ordem de R$2,5 milhões do companheiro dele, o deputado federal David Miranda, que, nesse caso, inequivocamente há interesse público, né? E aqui, só para ler um trecho da nota da Abrage, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que diz o seguinte: nenhum jornalista deve ser acusado sem provas por divulgar informações, que é o ofício próprio do jornalista. Então, é o seguinte, há acusações aí à torto e à direito, só que no caso do Glenn, por ter chamado jornalistas de corrupto, ele abusou da sua liberdade de expressão. Um jornalista não, mas um ente público, né? Um agente público. Como é que é essa diferenciação? Porque aí você tem o Estado atrás de você, seja ele um funcionário do COAF. Mas ele usou alguma conta do governo? A família Bolsonaro usou alguma conta do governo para denunciar a matéria? Não, usou suas contas pessoais. Sim, mas ele tem informação. Isso que eu digo, ele tem acesso à informação por ser um ente governamental. Mas é importante trazer uma informação também. O Davi Miranda
citando aí o Glenn Greenwald, goste vocês ou não deles, e não estou aqui para defender ou atacar, é apenas um fato, eles abriram as contas deles sem medo. Coisa que, aliás, muita gente deveria fazer também. Esse é um ponto, hein? Mas isso não excusa ele de chamar repórteres que divulgam um documento oficial de corruptos. Mas a pauta mas isso aqui mostra é que a eles não agressão mas isso mostra, violação da pelo liberdade menos, de que eles não expressão. estão com medo da narrativa que está se criando em torno deles. Uma vez que eles abriram a conta deles para mostrar exatamente de onde vem cada centavo do qual eles estão sendo acusados, isso só mostra que eles estão querendo prestar contas por qualquer tipo de acusação. Muita gente poderia fazer o mesmo e não tá seguindo o mesmo caminho. Ô Vini, você ia dizer algo. Sim, até porque ontem eu não estava aqui no programa, quando vocês debateram o assunto em si da reportagem, né, Edgar? Eu acho que até no pedido de desculpas aqui que o Grupo Globo formulou, a gente pode levantar um ponto também, porque eles falam na questão da pessoa pública, né, de eles não considerarem ali a Heloísa Bolsonaro uma pessoa pública. A meu ver, o que interessa mais é se a notícia ou se a reportagem ela é de interesse público ou não. Você sendo pessoa pública ou não, né? Porque você pode ter uma história de uma pessoa anônima extremamente interessante aos olhos do público, né? Porque essa pessoa anônima cometeu uma ilegalidade de uma suspeita ou de algo já constatado de errado. Exatamente. Né? A partir do momento que o repórter fez esses dias aí, né? De coaching com a Heloísa Bolsonaro e não percebeu nada. Então eu acho que qual que é o interesse da matéria? Não quis perder a viagem, poderia ter abortado. Não quis perder a viagem, né? Não quis perder a viagem. E aí, Edgar, poderia ter um ponto interessante, que é o seguinte, talvez a questão do coaching aqui é um debate que tem se levantado no país nos últimos meses, anos aí, enfim, né, essa função do coaching. Poderia ter feito uma outra matéria, aí já assim, sendo mais transparente com a Heloísa, de mostrar como que é o trabalho de um coach, você poderia ter tirado muito mais disso também e ter mostrado ao público. Talvez seria um meio mais interessante de fazer esta reportagem. Sim, quanto à questão da imprensa, né, não ser passível de crítica, eu estou total de acordo, é passível de crítica mesmo. O problema é uma ação coordenada de sites governamentais e quadros da própria imprensa que se colocam contra a própria imprensa, quer dizer, minando um trabalho que é essencial para as pessoas, não contraditório, você saber aí as diferentes versões sobre uma coisa. Quer dizer, a imprensa também erra, é o que está na carta da época aí, é uma das primeiras linhas que o Vini leu pra gente, assim, a imprensa é passível de erros, porque quem tá fazendo a imprensa? São jornalistas, são seres humanos. O problema é uma ação coordenada, de achar que tudo da imprensa é uma manipulação, é alguma teoria conspiratória, quer dizer, a gente vai trocar a imprensa oficial, então, pelos blogs do governo, que defendem o governo, enfim, e que têm acesso ao governo porque defendem o governo. A imprensa tem que, eu mantenho a minha de sempre, a imprensa tem que manter a vigilância em qualquer circunstância. Vamos girar aqui, depois de mais uma cirurgia em razão da facada que levou no ano passado, Jair Bolsonaro já está na capital federal. Ontem foi ao ar na Record uma entrevista que ele falou sobre a frase de Carlos Bolsonaro a respeito da democracia. A reportagem é do nosso colega Afonso Marangoni. Jair Bolsonaro disse que o filho, Carlos Bolsonaro, falou o óbvio em mensagem sobre democracia e que ele tem razão. A declaração foi dada pelo presidente nesta segunda-feira à TV Record, após ter ficado 9 dias internado em São Paulo por conta de uma cirurgia para a correção de uma hérnia. Na semana passada, o vereador do Rio de Janeiro disse pelas redes sociais: por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. O presidente negou que a declaração seja um ataque à democracia e disse que a postagem só repercutiu porque se trata de um filho dele. Se fosse em Cuba ou na Coreia do Norte, já não teria aprovado tudo quanto é reforma, né? Sem parlamento. Demora porque tem a discussão, isso é natural. Porque muita gente nos pressiona como se tivesse o poder de influenciar o parlamento brasileiro. Não tenho esse poder. E nem quero ter esse poder em nome da democracia. Alguma manifestação minha, o presidente sou eu, tá? Dizendo que a democracia não pode ser feita diferente, não tem nada disso.
tudo nós temos procurado ao parlamento. Bolsonaro também comentou sobre a demissão de Marcos Cintra do comando da Receita Federal. De acordo com o presidente, estava combinado que o texto da reforma tributária não seria antecipado até que o projeto fosse apresentado para ele. A última antecipação falou-se na volta da CPMF, que é uma questão que eu decidi que não se toca mais nesse assunto, até porque é um imposto contaminado. E depois dessa nova situação, dessa apresentação, dessa defesa da CPMF, ficou insustentável e quem o exonerou foi o ministro Paulo Guedes. Bolsonaro disse que quer algum quadro da própria Receita para assumir o lugar deixado por Marcos Cintra. O presidente afirmou que a CPMF é um imposto que não caiu bem, que a sociedade não topou e que agora o governo não vai insistir. A questão ali, né, envolvendo a fala do Carlos Bolsonaro, a gente tem que considerar assim, seria Carlos Bolsonaro inteligente o suficiente para querer dizer aquilo que o pai dele disse, ou que o Felipe Martins, num tweet pós essa celeuma toda causada pela frase do Carlos, disse que ele queria dizer? Aí fica uma questão. Eu me lembro, pessoal, uma frase, a gente já falou aqui dela, né, do grande Winston Churchill, né, que a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais, né? Até me causou curiosidade, vou passar a bola para o Caio comentar e para vocês também darem os pitacos aqui nessa questão que volta, né, a nossa pauta aqui no Morning Show. Vocês já ouviram a voz do Winston Churchill fazendo um discurso? Ele fala aqui, eu separei um trecho que é curioso, ele está falando no Senado americano, na questão democrática das duas nações, Estados Unidos. Esse discurso foi de 1941 e ele está falando exatamente de como ele é um menino da Câmara, e o pai dele, né, levava ele sabia das coisas, tinha visto o pai falar para grupos de trabalhadores, né, exaltando os valores da democracia, e que ele se sentia muito à vontade ali também, porque era um parlamento, era uma Câmara onde o inglês era a língua falada. E ele diz alguma coisa a respeito aqui. Vamos ouvir, ó. Até separei aqui, ó. And I have steered confidently towards the Gettysburg ideal of government of the people, by the people, for the people. Ah lá, tá vendo? Ó, ele foi aplaudido ali, ó. Ele está falando de uma cidade, Gettysburg, que é na Pensilvânia, que foi o local ali de uma dos confrontos, das batalhas da Guerra Civil Americana e tal. Então tá aí, né? O governo do povo, pelo povo, para o povo, né? É isso aí. Bom, muito legal começar aí o comentário com esse trecho aí do Winston Churchill, que inclusive é a figura pública que batiza o nosso edifício, né, onde está a Rádio Jovem Pan aqui na Avenida Paulista, o edifício Sir Winston Churchill. Eu acho importante, até porque eu não comentei isso na semana passada, né, já que eu estava de férias, retomar exatamente o que foi falado, né, a frase polêmica do Carlos Bolsonaro, abre aspas, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Isso naturalmente dá aso aí a interpretações, ilações, elucubrações, mas se a gente aplicar o benefício da dúvida, né, se a gente tomar isso com certa literalidade... Uma boa vontade, vai. Isso constata uma realidade óbvia, né? Os avanços democráticos, eles dependem de convergência de múltiplos interesses, de concessões mútuas, debates, de grupos políticos distintos e da formação de maiorias. Naturalmente, isso leva tempo. E o conservador, né, o conservadorismo, ele sabe disso, né, da lentidão do processo democrático para a transformação social. Ainda assim, como bem observou aí nesse trecho que o Edgar trouxe, né, o conservador, a linha filosófica, política do conservadorismo é a que mais defende a democracia, né, sem abrir mão de criticá-la, que aí é o mais importante, porque todo conservador ele quer preservar as conquistas da humanidade, entre elas a democracia, mas reformar as suas injustiças e aprimorar as instituições, né? Então, a forma como o conservador enxerga a democracia, eu acho que é definida nessa frase que o Edgar trouxe pra gente, né? Vamos lembrar que o Winston Churchill, além de primeiro-ministro britânico, é herói, né, no combate ao nazismo. Então, repetindo a frase, porque ela é muito bela, democracia é a pior forma de governo, excetuadas todas as demais, né? Então, ele reconhece que a democracia é um sistema falho, mas deixa claro que é o melhor deles. Tem outra muito boa do Churchill, Edgar, já que você trouxe aí as citações dele, ele disse o seguinte, olha que humor ácido, o melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com o eleitor médio. É uma frase que tem um tom elitista,
mas que mostra a dificuldade própria, intrínseca da democracia, de nós convivermos com a divergência, né? De nós respeitarmos a opinião alheia, inclusive daqueles que nós não admiramos intelectualmente. Aí, jogando para a nossa realidade, imagina a cabeça, hoje em dia, de um esquerdista vendo Bolsonaro presidente. Com certeza ele não está feliz, não está satisfeito com a velocidade da transformação social. Mas aí olha que curioso, o conservadorismo, ele guarda uma lição também para a pessoa que se encontra nessa situação, dessa vez por outra premier britânica, a Margaret Thatcher, que disse o seguinte: a democracia não garante a eleição dos melhores, mas impede que os piores fiquem lá para sempre. E eu queria chamar a atenção do ouvinte, aí voltando mais para a pauta, né, da fala do presidente Bolsonaro, olha esse trecho do comentário do presidente sobre a frase do filho Carlos. Ele disse o seguinte: eu, se estivesse estudando português no meu tempo de garoto, ia falar que essa é uma figura de linguagem conhecida como pleonasmo abusivo. Pleonasmo é aquela redundância, né, que intensifica o significado de uma palavra, né? Então, por exemplo, negra, escuridão, esse tipo de coisa. Agora, o curioso é que é justamente isso. Ele está falando, o que o Carlos falou é o óbvio ululante. E essa predileção por frases, né, que abrem o flanco para interpretações falaciosas deve ser genética, porque o Carlos está seguindo os passos do pai. Você lembra uma frase que a gente repercutiu do Bolsonaro, que também configuraria esse tal pleonasmo abusivo? Ele disse o seguinte, abre aspas, democracia é isso, democracia e liberdade só existe quando a sua respectiva força armada assim o quer. Você vê, é uma constatação de uma realidade também, né, que é natural, que é simplesmente a observação dos fatos como eles se apresentam, né? Só que dá aso aí a toda uma série de interpretações indo no sentido de o que ele quis dizer, certo? Então... Mas é gozado, é isso. É o tal do pleonasmo abusivo. É vicioso. E isso que você fala é muito mais o entendimento geral, esse que você coloca na tua frase aí, né, do que o Bolsonaro já falou em outros tempos e tal, é muito mais plausível de entendimento do que um arrobo de inteligência ali, interpretativa, né, de uma elaboração de uma frase mais rebuscada, que exige um pouco mais de observação para que você entenda do calucho, né? Então fica dá margem mesmo a toda essa discussão. Falar que a democracia é lerda não significa necessariamente endossar um outro sistema. Mas dizer que por essa via não vai acontecer rapidamente, exatamente, dá margem a você pensar qual a outra via possível. Qual a outra via possível vindo da figura que veio, né? Talvez fosse... Especialmente vindo do filho de alguém que tem saudades da ditadura. Bom, aí tem todo, né, o cenário, o pano de fundo que vem aí, que ajuda a entender e direcionar o entendimento para esse ou para aquele lado, né? O mais importante nesse caso, eu acho ainda, que é a manifestação oficial do presidente da República, que diz o seguinte: alguma manifestação minha, o presidente sou eu, dizendo que a democracia não pode ser feita, não tem nada disso. Logicamente, tenho minhas críticas ao parlamento, gostaria que fosse mais rápido, até por questões óbvias. Então, assim, do ponto de vista institucional, ele reforça o seu compromisso com a democracia, sem abrir mão de fazer críticas ao parlamento, que de forma injustificada ainda não votou o pacote anticrime, ainda não aprovou a reforma da Previdência, ainda não aceitou a abertura de processo de impeachment a ministros do Supremo Tribunal Federal que incorreram em crimes de responsabilidade e abuso de autoridade. Então, assim, a crítica é bem-vinda, e ainda bem que nós temos um parlamento independente que também atua como freio e contrapeso do Poder Executivo, por sua vez. E o que não foi dito é que ele, ao final desse papo, dessa entrevista, ele falou que o Carlos estava errado também. Ele falou mesmo, porque o Carlos se equivocou, está sendo rápido demais no governo Bolsonaro. As coisas estão sendo implementadas, coisas que vieram, inclusive, do governo, intergoverno ali, do Michel Temer, reforma da Previdência, já tinha um encaminhamento ali, uma discussão estabelecida e posta na Câmara dos Deputados. É isso aí. Fechou? Fechou. Vamos lá, agora 10h39, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit. Olá, está no ar o Rolê de Notícias, o programa que traz o resumo das principais notícias do dia, misturando humor e informação. Aqui a manchete é verdade, o resto é zoeira. Lembrando que você pode assistir ao programa também no youtube.com/Rolê de Notícias. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Aí quando a gente postar algum vídeo novo, você pode assistir na hora e compartilhar
Eu sou Maurício Meirelles. Eu sou Felipe Xavier e vamos às notícias de hoje. O governador do Maranhão, Flávio Dino, afirma que Lula deve ser solto no máximo no começo de outubro. Segundo seus cálculos, Lula já poderia gozar do regime semiaberto. Ô, Flávio Dino, você tá de brincadeira, pô? Todo mundo sabe que pro regime semiaberto a pessoa tem que trabalhar durante o dia. Tá de sacanagem com o Lula, porra? O Lula trabalhar, né? Durante o dia. Trabalhar o dia inteiro. Pô, Lula, deixa o cara descansar, Eu acho que ele vai preferir ficar preso. Acho que ele vai falar, Lula tá trabalhando, ele vai meter um hashtag Lula preso, me ajudem, galera. Vamos às ruas, me prendam. O partido do presidente da República, o PSL, deixou a base aliada do governador fluminense Wilson Witzel. Rodrigo Viga, diretamente da cidade em que insiste em permanecer maravilhosa. Qual é o papel do senador Flávio Bolsonaro nessa cisânia e nessa história de sair da base aliada, do PSL sair da base aliada de Wilson Witzel? Bom dia, Viga. Fala, Ed Colarinho Rosa. Fala, jovem. Colarinho rosa. Beleza? Beleza, garoto. Tô gostando do cenário ao fundo aí. O que é ali? É o Corcovado? Não, aí não é o Corcovado, não. Onde você tá? Tô na zona sul aqui do Rio de Janeiro, mas é uma vista bonita para um rapaz bonito como você, viu, meu caro Edgar? Enfim, elogio. Agora, o que não tá bonito é a relação, que a gente vem dizendo isso há muito tempo aqui no microfone da Jovem Pan, entre o governador Wilson Witzel e a família Bolsonaro. Você conhecia o Witzel até o ano passado, meu caro Edgar, ou era um nobre desconhecido? Nobre desconhecido total. Houve até aquela surpresa, né? Pois é, quem é esse cara? Esse é o famoso azarão, né? Embora ele tenha um currículo... Pode tomar seu cafezinho, fica à vontade, Edgar. Embora ele tenha um currículo longo, viu? Ele foi fuzileiro naval, defensor público, foi juiz, ele já fez quase de tudo nessa vida. Inclusive, num jogo entre Flamengo e Corinthians, no primeiro tempo, assistir o jogo torcendo com a camisa do Corinthians, no segundo tempo com a camisa do Flamengo ou vice-versa. Mas coisas do futebol, né? Despertando inúmeras emoções e paixões. Achei que você ia falar coisas do populismo, mas tudo bem. Vamos lá. Ele gosta de brincar de Rambo também aí, né? Tem visto umas imagens dele aí no helicóptero. Mas o que aconteceu dentro de tanque de guerra também, a parada militar foi assim. Agora, o que aconteceu com o Witzel? Ele, como a gente dizia, né, era um verdadeiro desconhecido e um azarão na eleição do ano passado. Eu, sinceramente, como jornalista, nem sabia que era o Witzel. E muita gente apostava que ele era apenas mais um na lista de candidatos, mas acabou se elegendo surfando o tsunami Bolsonaro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, diga-se de passagem, nunca abertamente disse assim, votem, sabe aquela campanha, né? Votem no Witzel, Witzel, o meu candidato, é o meu nome, para um Rio de Janeiro melhor. Eu nunca ouvi. Porém, o Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual e agora é senador da República, ele foi quem puxou aí o Witzel para cima, inclusive gravando programas para o então desconhecido candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Só que de lá para cá, muita coisa mudou. Dizem até que ele foi picado pelo mosquito, né? Porque mosca não pisca, né? Não pica, né, meu caro Edgar? Pelo mosquito Quem do pisca poder. É coruja só. Então ele foi picado pelo mosquito do poder. Sentou na cadeira, começou a fazer críticas ao governo Bolsonaro, dizendo que tem problemas de articulação. Comunicação ruim, né? Comunicação ruim e disse que quer ser candidato a presidente em 2022. Aí eu acho que pegou, viu, Viga? Eu acho que até falar da comunicação, a crítica é uma crítica que o próprio governo já se fez, né? Essa crítica. Agora, quando ele falou que era candidatíssimo para 2022, eu acho que aí o calo apertou aí do Flávio e aí rolou essa articulação. Ele foi presidente do PSL no Rio, né, o Flávio? Foi. Pediu para sair todo mundo. Azedou a relação. E tem um detalhe a mais, viu? Porque agora, se você pergunta para o Witzel, o senhor foi eleito graças ao Bolsonaro ou à família Bolsonaro? Não. Fui eleito por méritos próprios. Então, aí a corda esticou, arrebentou, e hoje, eu venho dizendo isso aqui há umas boas semanas, viu, meu caro Edgar? Não convidem para sentar na mesma mesa a família Bolsonaro com Wilson Witzel, porque vai azedar, vai ter pimentão, vai ter indigestão
no estômago. Agora, eu lembro também, viu, meu caro Edgar, ouvintes internautas desse Morning Show, que além de ter dito que quer ser candidato à presidência da República em 2022, ele vai mais além e afirma que mais dia, menos dia, vai subir a rampa do Palácio do Planalto. Vai ser otimista lá longe, hein, Edgar? Eu quero ter a autoestima do Witzel. Desde já declaro. Me conta uma coisa, Viga. Você acha que ele tá querendo morder mais do que ele pode abocanhar? Eu acho que ele tá... Vamos lá, Fefito. Eu acho que ele tá usando o peso político da bancada do Rio de Janeiro para trazer para si todas as vantagens e interesses. Você sabe que o Brasil está passando por mudanças, reformas, transformações. E se for na direção dele, beleza, a bancada vai junto. Agora, se for contrário aos interesses do Rio de Janeiro, que é normal, né, natural de qualquer governante, ele vai votar contra. Agora, resta saber se vai ser apenas orientado justamente por essa questão de beneficiar ou prejudicar o Rio de Janeiro, ou vai já ser pensando nessa eventual subida à rampa do Palácio do Planalto em 2022. Se ele conseguir, eu acho que vai ser o maior azarão de toda a história, porque como governador ninguém apostava nenhum vintém. E para presidente da República ainda falta muita coisa, muita água a passar debaixo da ponte. Mas o Witzel hoje também seria considerado um outro azarão. Ele tem que resolver 2 problemas por aqui, viu, Edgar, que não são nada fáceis. Segurança e economia / desemprego. Se ele conseguir resolver, se cacifa. Senão, vai ficar apenas numa ilusão. Vai ficar a ver navios. Você falou que ele foi fuzileiro naval, é isso? Foi fuzileiro naval, exatamente. Vai ficar a ver navios. Valeu, flamenguista! Valeu, bonitão. Gostei do colarinho rosa, hein? Tá uma graça, hein? Um abraço. Falou. Esse é Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro, ainda na política. Michel Temer esteve ontem no centro do programa Roda Viva da TV Cultura. Tava com saudades. Que susto! Já tem que aparecer. Fantasma chegando. Você tá mais calmo, Pois presidente. Tá mais calmo agora. Agora que passou toda a confusão, eu me sinto mais confortável pra falar. E as reformas estão rolando? Algumas. Começaram lá com o senhor, né? A Marcela vai pedindo, né? Vamos lá, Vini. A primeira pergunta feita aí ao ex-presidente já trouxe a resposta aí, escolhida como destaque por boa parte da imprensa e, sobretudo, dos canais de esquerda. Sim. Vamos lá, Vinícius Moura, o que falou? Ele mesmo que decidiu fazer essa abertura, Pois né? ninguém perguntou nada pro Ele Temer foi e ele falando, já né? saiu falando, né, Edgar? Porque, na verdade, a apresentadora do Roda Viva, a Daniela Lima, ela fez uma pergunta assim: presidente, depois que você saiu da presidência, essa é a sua primeira entrevista a um canal de televisão, teve aí toda a relação aí das suas investigações, né, da prisão, as denúncias feitas em cima do senhor. Quando você olha para trás, você tem algum arrependimento? Você acha que valeu a pena participar de tudo isso? E aí ele começa a falar, Edgar, especificamente do processo de impeachment da ex-presidente Dilma. E aquela pergunta que todo mundo se faz: foi golpe ou não foi? Pro Temer parece que foi, vamos ouvir. Tá aqui, ó. De vez em quando diziam, o Temer golpista. Aliás, ouvi numa breve referência de que eu teria apoiado a ideia do golpe, né? E diferentemente até, quero esclarecer desde já esse ponto, diferentemente disto, o fato é que quando começou essa história do impedimento da senhora ex-presidente, como vice, é sempre o primeiro suspeito, o que é que eu fiz? Eu vim logo para São Paulo. Você sabe que eu passei praticamente 4 semanas aqui em São Paulo e só voltei 3 dias antes, ou 4 dias antes, da Câmara dos Deputados votar essa matéria, porque senão também ficaria mal para mim. Então, primeiro ponto é este: eu jamais apoiei ou fiz empenho pelo golpe. Tá vendo que ele que foi usa meio que uma visão vencida no MDB, né? Exatamente. Que foi contra o partido, ele e aí, fala logo isso na na sequência, entrevista. aí logo na sequência, Edgar, ele também fala de uma conversa entre ele e o ex-presidente Lula, conversa revelada até pela Folha, de uma interceptação telefônica de que o Lula tentava ali convencer ele a mover o PMDB em torno dessa matéria do impeachment para tentar convencer os outros partidos a lutar contra o impeachment. Mas ele entendeu na época que já havia uma movimentação popular muito grande, que os partidos já estavam vocacionados a votar pelo impeachment. Então ele conclui dizendo o seguinte, que devido a todos esses fatores mostra que ele não foi adepto do golpe, apenas assumiu a presidência pela via constitucional como eleitoral, já que
ele foi eleito também. Não teve uma outra pergunta depois, né, de um jornalista querendo entender melhor se o Temer acha, então, que foi um golpe mesmo ou não. Mas por esses termos levantou-se a dúvida, né, Edgar? Ele era um cara preterido, né? Um vice decorativo, como se cunhou o termo ali, né? E a cisão mesmo, definitiva, caiu muito mal pro PT e a ex-presidente Dilma Rousseff, aquele projeto de ponte para o futuro, né? Que na visão dele era uma maneira de você implementar ali reformas no Brasil, tudo. E o PT viu como uma afronta, como uma tentativa de tomada desse poder aí, um reforço já na ideia do chamado golpe que já se fortalecia à época. E esse movimento que ele fala, né, Edgar, de ter saído de Brasília e ter vindo para São Paulo, também não quer dizer muita coisa, né? Aliás, ao contrário, até porque as pessoas entendiam que o Temer estava muito omisso ali naquela situação. Não falava abertamente uma defesa ali a ex-presidente Dilma. Então, até essa vinda dele para São Paulo mostra isso, que ele não queria ficar muito perto do furacão, mas tem as conversas, né? As conversas, elas prosseguem por telefone, né? Hoje tem aí a tecnologia toda aí para eles se comunicarem, então eu também não vejo como um impeditivo. E obviamente a gente tem a questão da pedalada, que é a questão técnica, mas obviamente que a gente não pode deixar de fora também a questão política, que acrescentou bastante aí no processo. E aí? Bom, eu confesso que dá uma certa preguiça desconstruir pela milésima vez a narrativa de que impeachment é golpe. Já que eu fiquei preguiçoso, eu vou usar as palavras de publicações progressistas da grande imprensa. Então, Folha de São Paulo, Caderno Poder, 13 de setembro de 2016. Impeachment não foi golpe, diz revista britânica The Economist. Ó, a gente tem um combo aqui. Abre aspas. O processo durou 9 meses, de acordo com a Constituição e supervisionado pela Corte Suprema, cuja maioria dos membros foi nomeada por Rousseff ou Luiz Inácio Lula da Silva. Continua a Folha. Ainda assim, a revista The Economist destaca que os defensores de Dilma estão corretos ao afirmar que a acusação contra Dilma de ter usado créditos suplementares sem o aval do Congresso é um assunto relativamente pequeno e técnico. Aqui ele estão se referindo às pedaladas fiscais. Portanto, não se discute se houve crime de responsabilidade, mas qual a sua gravidade, qual a sua extensão. Então a pergunta que se coloca é um crime pequeno ou é um crime grande? E a resposta é, tanto faz. Porque pro direito, qualquer ilícito, certo, que configure aí crime de responsabilidade, já é causa jurídica suficiente para impeachment. Só que impeachment é um julgamento jurídico e político. Não basta haver crime de responsabilidade, precisa haver vontade política para afastar a presidente da República. Mas também não basta só a vontade política, precisa haver crime de responsabilidade. Trazendo aqui para o noticiário recente, né, os pedidos de impeachment protocolados pelo professor Modesto Carvalhosa contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Mendes e o senhor Dias Toffoli, eles elencam dezenas e dezenas de crimes de responsabilidade e abusos de autoridade supostamente cometidos por esses magistrados. Só que falta a vontade política do presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, de pautar esses processos para os senadores. E falando no senhor Dias Toffoli, que é presidente do Supremo, né, ex-advogado do PT, indicado por Lula ao STF, olha só o que ele falou pro Jornal Nacional em entrevista de 2016 na Rede Globo, abre aspas. O processo de impeachment é previsto na Constituição e nas leis brasileiras. Não se trata de um golpe. Todas as democracias têm mecanismo de controle e o processo de impeachment é um tipo de controle. Portanto, desconstruída a narrativa, restabelecida a verdade dos fatos. Isso nas palavras da imprensa progressista e do alto escalão do lulopetismo no judiciário, vamos à contradição do Temer no Roda Viva. Começando por uma frase do próprio Temer, em abril de 2016, publicada pelo portal G1. Temer rebate Lula e diz que não há golpe em curso no Brasil. E o que disse Lula, abre aspas aqui, para o ex-presidente corrupto. Estou falando do Lula. O Temer é um professor de direito e sabe que o que estão fazendo é um golpe. O Temer respondeu no plano institucional, fazendo jus aí à liturgia do cargo. Disse o seguinte, abre aspas, sobre as declarações do ex-presidente Lula, a assessoria de imprensa da vice-presidência esclarece. Justamente por ser professor de direito constitucional, Michel Temer tem ciência de que não há golpe em curso no Brasil. Nesse mesmo sentido, no dia 25 de abril de 2016,
também publicado pelo portal G1, vem a seguinte matéria: a CNN, Temer nega a conspiração e diz que Dilma está errada sobre golpe. Contextualizando, à época, né, a ex-presidente Dilma, ela falava não só em golpe, mas também em farsa, em conspiração, em traição, e ela dizia que o impeachment, ela tinha chefe e vice-chefe, fazendo aí uma menção ao Cunha e ao Temer. E o que disse em resposta a isso o Temer para a CNN, que é nada mais nada menos que a maior rede de notícias do mundo? Abre aspas: não há um golpe nesse país, não há qualquer atentado que viole a Constituição. Qual conspiração eu estou liderando? Eu tenho o poder de convencer 367 membros do Congresso, mais da metade da população do Brasil? Eu penso que a presidente está errada nesse ponto também. Portanto, o fato do presidente Temer aderir tardiamente à narrativa do golpe prova algumas coisas e não prova outras. Então, primeiro ponto, é uma declaração contraditória, né, em relação a todas as declarações anteriores do ex-presidente. Segundo, se isso é realmente o que ele acredita, então aqui a gente tem uma extrema falta de caráter, porque jamais um democrata aceitaria ser alçado ao poder violando os princípios da própria democracia. E terceiro, isso é o mais importante, a mudança de discurso do Temer não muda a realidade dos fatos, né? O que temos aqui é só mais um provável corrupto, certo? Que entrou na fila do impeachment, é golpe. Então, seja bem-vindo, senhor ex-presidente. Agora, só para fechar, porque é importante, queria fazer uma elucubração sobre os motivos, possíveis motivos, né, que levaram o Temer a se contradizer de caso pensado, né, Vini, já que foi a primeira resposta e até puxando um pouquinho para fora do contexto da pergunta original. O Temer é um político fisiológico e social-democrata, ele atua no lamaçal do pântano político. Só que ele é rodeado, influenciado, até bajulado, provavelmente, pela inteligência progressista da grande mídia. O Temer, ele não está nas redes, ele não está nas ruas, ele está na bolha da imprensa tradicional. Então, no crepúsculo da sua vida pública, talvez até mesmo da sua vida terrena, ele está preocupado com o quê? Com legado, certo? E por não ter o apoio popular, ele depende diretamente de narrativas. Então, essa guinada à esquerda talvez conquiste alguma simpatia da imprensa, que hoje é a maior fábrica de narrativa do Brasil. Mas é curioso, né, você fala isso, mas se você olhar ali um tempo atrás, ali, o cara era o fora Temer gritado a plenos pulmões por todos os espectros da esquerda, por olhá-lo como um golpista mesmo. Para não deixar escapar aqui da nossa fala e da nossa conversa a respeito disso, tem um termo que foi cunhado também ali, que visava dar um entendimento às pessoas do que estava ocorrendo. E sim, foi cunhado um termo chamado golpe parlamentar. A alegação era de que Dilma haveria incorrido em questões que outros, com algumas nuances ali, pequenas, mínimas, mas teria incorrido em erros de outros governos que não receberam que não entraram em processo de impeachment durante os seus pleitos ali, né? O FHC e outros governos, o próprio Lula e tal, e portanto se cunhou o termo golpe parlamentar. Agora, o impeachment, ele só acontece se existe, primeiro, algo detectado como passível, né? Alguma violação ali dos regimentos, das leis, né? A vontade política. E não podemos esquecer a vontade popular, porque é o povo na rua que vai lá pressionar, e essa pressão do povo na rua é que faz... Tem um impacto muito grande. Tem um impacto muito grande nos representantes que estão lá, decidindo por sim ou por não, né, na Câmara dos Deputados. Vamos fechar agora. 11h03, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá, agora uma polêmica internacional. A Justiça do Arizona, nos Estados Unidos, tomou uma decisão em favor das duas proprietárias de uma empresa de caligrafia que se negaram a produzir os convites de um casamento gay. As comerciantes Joana Duca e Brena Koski disseram não ao pedido, citando motivações religiosas. É isso aí, Fefito, quais os detalhes desse caso aí? Pois é, a Justiça do Arizona, que é um estado claramente muito conservador, muito republicano lá nos Estados Unidos, decidiu a favor de duas comerciantes que têm uma pequena empresa de caligrafia. Elas tinham sido procuradas por um casal homossexual, pedindo para que elas confeccionassem o convite, colocassem a letra do convite deles. A Joana Duca e a Brianna Koski chegaram a recusar na hora e acabaram sendo levadas para a justiça. Antes já tinha algumas sentenças condenando elas por violar a portaria das relações humanas da cidade de Phoenix.
lá no Arizona, que é uma portaria feita com o objetivo de proteger a comunidade LGBT da discriminação. Segundo a decisão, que foi aprovada por 4-3, ou seja, não foi unânime, as crenças da Duca e Koski sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo podem parecer antiquadas e até ofensivas, na verdade são, né? Mas as garantias de liberdade de expressão e religião não se aplicam apenas àqueles que são considerados suficientemente esclarecidos. São para todos. O processo começou em 2016 e virou uma grande polêmica. Veio na esteira, por exemplo, de outras empresas, como uma confeitaria que se recusou a fazer um bolo para casamentos LGBTs. As comerciantes poderiam ser condenadas a até 6 meses de prisão e pagar $2.500 de multa caso condenadas. Uma sentença que algumas pessoas também poderiam considerar exageradas. O fato é que agora isso pode abrir um precedente perigoso, pelo menos no estado do Arizona. Claro que vai ter quem defenda isso. A minha modesta opinião é: quem precisa que gente homofóbica faça convites do seu casamento? Pelo amor de Deus. Inclusive, quem fez a defesa dessas empresárias foi a Alliance Defending Freedom, que é a mesma que fez a defesa do confeiteiro Jack Phillips, que também ganhou o direito na justiça. Era um bolo de casamento. De não fazer um bolo de casamento para clientes homossexuais aí que iriam se casar, Ed. É uma polêmica frequente, né? O Fefito tá dando uma abordagem aqui e outra que é tipo: se você não quer o meu dinheiro, querido, então tchau, vou fazer com outra pessoa. Vou ter indigestão com bolo de homofóbico? Que para os liberais é o melhor jeito. Direcionem o dinheiro para quem é a favor da causa. Não haverá pink money para quem alega que Fefito, motivos religiosos essa para não... recusa faz delas necessariamente homofóbicas? Não, imagina. Uma pergunta. Faz delas muito homofóbicas, na verdade. Por mais que elas aleguem preceitos religiosos, se a gente está pensando em preceitos religiosos como um todo, a gente está pensando no amor, no respeito e na tolerância ao próximo. Na hora em que você para de atender ou de se comunicar com alguém, ou de prestar alguma ajuda a alguém baseada pura e simplesmente em sua orientação sexual, isso não faz de você outra coisa além de homofóbico. Agora, vai ter muita gente passando pano, muita gente que é homofóbica achando que isso é uma ofensa, mas elas ofenderam primeiro quando se recusaram a ganhar essa graninha, na verdade. E tá tudo certo. LGBT não tem que dar dinheiro pra gente LGBTfóbica mesmo, não. Tem que ficar de fora. E se tivesse comido o bolo do confeiteiro, ia ter indigestão. Então, mais do que dar publicidade pra essas pessoas... Pois é. Mais do que dar publicidade pra essas pessoas que acabam fazendo carreira em cima de seu próprio preconceito, direciona o seu dinheiro pra quem merece. Eu não vou ficar batendo palma pra maluco dançar, não. Eu acho que a questão ela é muito mais delicada que isso, não pode ser tratada de forma tão binária, até porque a Justiça do Arizona está simplesmente seguindo o entendimento da Suprema Corte Americana, que é uma instituição secular, né, de defesa da democracia e dos valores, especialmente da liberdade, né? Aqui o que a gente tem é um dilema, né, para essas mulheres, né, essas pequenas empresárias, que é empregar o seu talento, né, para participar de alguma forma de uma cerimônia que vai contra os seus valores, sejam eles religiosos ou morais. É a mesma questão que se coloca, né, Fefito? Você não é obrigado a fazer, por exemplo, um public post para uma empresa com a qual você não se coaduna, né? Você é facultado. Isso é uma decisão baseada nos seus valores pessoais, certo? E aqui vamos tratar da natureza dessa atividade. A caligrafia, ela é uma atividade que emprega talento humano, certo? Portanto, ela envolve uma dedicação individual, eu diria até pessoal, na manufatura desse produto, que ele é único, que ele é exclusivo, né? Um conceito análogo que a gente encontra no direito real, né, no direito civil, é o da fungibilidade dos bens, né? A fungibilidade é a característica daquilo que pode ser facilmente substituído por algo idêntico. Por exemplo, notas de dinheiro são fungíveis. Eu te empresto R$1.000, você não precisa me voltar as mesmas cédulas, né? Da mesma forma, um produto de prateleira. Então, assim, no caso de um produto de prateleira, certo? À disposição do público, independentemente de ação de talento humano, não cabe nenhum tipo de restrição à venda. O mesmo se aplica ao acesso de pessoas a um estabelecimento comercial, a uma loja. O mesmo se aplica a servir pessoas, né, num ambiente de restaurante.
uma restrição com base aí em critérios de orientação sexual ou qualquer outro, isso claramente configura discriminação, portanto, é ilegal. Mas nesse caso a gente está falando de uma coisa muito mais profunda, né, e do sopesamento de princípios da liberdade, né, que é a liberdade do consumidor e também a liberdade do produtor, daquela manufatura, e também o seu diálogo, até de foro íntimo, com as suas convicções pessoais e religiosas. E aí, hein? Olha, é uma questão... Eu fico pensando o seguinte, que enquanto vocês falavam, um criminoso, o cara foi um assassino, o cara foi lá, matou, foi preso, foi julgado, tal, um estuprador, foi lá, estuprou, foi preso, pagou. Como seria... elas fariam um bolo para essa pessoa comemorar o aniversário? São conceitos, né, diante dos costumes, né, é muito delicado falar, mas pra mim... É complicado colocar na mesma caixa também um estuprador, um assassino com uma pessoa que tem uma orientação sexual. Mas provavelmente ela faria o bolo pro assassino e pro muito estuprador. provavelmente. Ela faria. Muito provavelmente. Então, até porque assim, muitos criminosos saem religiosos da prisão, fundamentalistas, né? Religiosos que elas alegaram esses princípios religiosos pra não fazer, não foi? Sim. O bolo. Tudo bem, aí você tem a liberdade, cada um é livre pra fazer o que quer. Mas tem algumas leis que regulamentam isso, né? Por exemplo, você vê nos elevadores aqui no Brasil, trazendo pra cá, esse não pode ser discriminar independentemente de raça, cor, credo, enfim, ao entrar no elevador. Ai, obrigado por ter tocado nesse ponto, porque é algo que eu tava pensando de fato. Eu sou um indivíduo. Eu, enquanto indivíduo, posso receber uma proposta para fazer algo ou não, e posso recusar porque tem a ver com os meus valores. Eu, sendo uma empresa que recebe pessoas, que tem um ponto comercial, não posso barrar pessoas X ou Y de irem a essas empresas. Eu posso barrar as pessoas nas minhas redes sociais, eu posso barrar as pessoas na minha casa. Eu sou um indivíduo. Enquanto uma empresa, você não pode barrar, por exemplo, pessoas negras de entrarem na sua casa porque você simpatiza com a Ku Klux Klan. Mas você recebe como pessoa física ou como pessoa jurídica, por exemplo? Depende do meu contrato, na verdade. Mas eu não tô aqui pra falar sobre public post que eu faça ou não. Eu tô aqui falando de um exemplo muito prático, de olho no olho. Agora, sinceramente, vou repetir. Não vou bater palma pra maluco dançar. Sabe o que eu quero falar? O que interessa mais a comunidade LGBTQ? Vai ter show da Taylor Swift em 2020, dia 18 de julho, no Allianz Parque. Ela acabou de confirmar, tô fazendo jornalismo. Peraí, Pepito. Não, assim, o Estado, a meu ver, deveria buscar uma equanimidade, uma regulação nessa questão. Porque a liberdade não pode suscitar ou dar um ensejo para um preconceito, a meu entender. Ela, como prestadora, comerciante, deveria, sim, oferecer os serviços para quem quer que fosse, independentemente de orientação sexual aí no caso. Mas se fosse um negro, se fosse um asiático, exatamente, se fosse um branco que entrasse no lugar, não, vou vender para você... Aquilo é tudo incutido ali dentro de uma subjetividade, né? Muitas vezes o preconceito ele não vem escancarado, né? No caso, isso tornou... Valores de uma marca não são características inerentes a uma pessoa. É meio óbvio dizer isso, mas eu preciso dizer Estado que não olha e não cuida para regular esse tipo de distorção que as liberdades ali asseguradas num processo democrático garantem. Olha, é um Estado que está fomentando a cisão na sociedade, a divergência, porque aí então vamos ter uma confeitaria só para gays, uma confeitaria só para negros, uma confeitaria para asiáticos, uma confeitaria para quem gosta de fazer sexo com animais, quer dizer... Olha, vai entrando num meandro que, sei lá, o mundo fica mais difícil, por exemplo, mais simples, né? O Caio trouxe a questão da regulamentação do Arizona. No Brasil, Caio, com esse novo entendimento, com esse novo entendimento do STF com relação à criminalização da homofobia, esse caso estaria sendo visto de uma outra maneira, não? Eu acho que aqui no Brasil, em razão do Estatuto do Código de Defesa do Consumidor, a gente não teria essa discussão. Acho que o produtor ele seria obrigado a prestar o serviço. Bom, me parece razoável. Mas é interessante observar que a gente já tem 2 decisões favoráveis nos Estados Unidos, o que abre realmente um precedente para que qualquer pessoa possa alegar incongruência religiosa e é realmente algo a se pensar. Você vê, já havia uma lei anterior na cidade, essas mulheres elas teriam que pagar uma multa, quiçá serem presas. Uma lei que protege isso foi LGBTs. revertido e é a segunda decisão nesse sentido.
Então é algo a se observar. O fato porque de muito provavelmente outras pessoas podem entrar também alegando incongruência religiosa. Eu não vou prestar serviço para essa pessoa por causa de A, B e C, de acordo com a minha religião. Não sei, alguma coisa para se pensar. Ou com outros valores morais, que aí podem virar racismo, por exemplo. Lembra da frase do Papa? Não sei nem se elas são religiosas católicas, tudo mais. Valores imorais. O Papa disse que quem sou eu para fechar as portas da igreja, do templo do Senhor, por conta da orientação sexual? O Papa já Agora, isso obriga ele a casar homossexuais, por exemplo? É um serviço que a igreja presta, né? Muitas vezes tem uma certa remuneração pecuniária. Mas a igreja presta esse serviço. A gente não está falando da igreja, a gente está falando é que é uma pessoa jurídica, confeiteiro. Entendeu? A gente está falando... discriminando... Não. Mas a igreja é a instituição que prega, enfim, whatever. A gente tem várias religiões, cada uma tem ali o seu coisa. Agora, quando o Estado decide um negócio, quando uma empresa é diferente. A gente não está falando da igreja, a gente está falando de um cara que faz bolo. A gente está falando de uma mulher que faz caligrafia num convite. É completamente diferente. Que basicamente pode dizer, não oferecer serviços a alguém que está lá disposto a pagar por ele. E é muito sério se você for parar para pensar nisso. Porque ela pode basicamente parar de oferecer seus serviços para qualquer coisa, para qualquer pessoa, por qualquer motivo. E isso dá, sim, margem a muita discriminação. Aos LGBTs eu só digo uma coisa, invista o seu dinheiro em quem merece, porque o seu dinheiro vale muito. Não é à toa que tem tanta gente atrás de Pink Money. Olha, mais cedo aqui no Morning Show, a gente trouxe dados aí de uma pesquisa segundo a qual 2 em cada 3 jovens acreditam que a internet aumenta a prática de bullying e amplia o isolamento. Olha aqui, como é que tá a nossa hashtag, Paulinha, na internet eu evito? Eu evito, né? Um monte de gente. Eu fiquei pensando na história do bolo, gente, porque isso aqui é uma amplificação. Você tá mobilizada. O que acontece na história do bolo que a gente acabou de falar é uma amplificação monstra. Eu evito indigestão com bolo de homofóbico. Vai, e aí, Paulinha? Ó, a gente tá em quinta entre os assuntos mais comentados do país. E vamos lá, Bruno Paz, hashtag na internet eu evito pagar mico. Acho que é bom isso daí, a gente pode guardar e tentar. Que é difícil, né? Às vezes a gente paga um mico sem querer. Daiane Dias, na internet eu evito pessoas tóxicas, fandoms tóxicos, pessoas que não sabem dialogar e só sabem xingar e falar palavras de baixo calão. Minha lista de bloqueio é imensa e me sinto melhor bloqueando pessoas tóxicas e fandoms tóxicos. Tamo junto, Daiane. Estabilidade emocional é tudo. Na internet eu evito. Aí ele diz assim, é uma tese, ó. Acredito que a internet evoluiu de maneira rápida demais e os jovens ainda não estão preparados para lidar com todos os pontos negativos gerados por tal avanço. E vejo muitos pais errando na educação dos seus filhos, não dando o suporte necessário para eles. O Carlos Aros me mandou uma mensagem aqui depois da nossa abertura para lançar essa hashtag na internet. Carlos Aros. Ele falou que é muito importante dizer que é uma falsa noção de anonimato. Hoje tem sim como se descobrir quem são essas pessoas que atacam. Isso é possível. As pessoas não devem se desencorajar, devem denunciar, devem ir atrás se acham por bem, porque tem sim como se denunciar. O anonimato na internet é uma falácia, Edgar. É uma ilusão. Tem como descobrir, sim. Eu acho que o Aros até fez esse comentário frente à minha colocação aqui, né? De uma forma, o que eu quis dizer, na verdade, é que assim, atrás de uma arroba ali, você não é identificado imediatamente, como você é numa conversa ali, tete a tete, né? Frente a frente e tal. Talvez isso tenha motivado o comentário do nosso mestre, o grão-mestre Carlos Aros. E aí, mais ou não? Tem mais? Ué, já fiz aqui os nossos 3 então e tá valendo o prêmio aqui do Morning Show. Vamos lá, no WhatsApp também pedi que as pessoas mandassem aqui posicionamentos, opiniões a respeito de como a internet, de que maneira a internet afeta a saúde mental deles. Vamos conferir. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, equipe. Parabéns aí pelo trabalho. Um abraço, Caio. Para mim, essa questão da internet não influencia em nada, porque não respondo essas pessoas. E bloqueio também, pode ser amigo, mandou mensagem agressiva tanto para a direita como para a esquerda, como para o centro, tanto faz. Não respondo, essas pessoas não querem conversar, elas têm uma verdade absoluta e essa verdade não me interessa. Então eu bloqueio e sigo a vida, e quando me encontra pergunta se eu bloqueei, eu falo que meu Face é minha mãe que cuida, minha sobrinha que cuida, e
Quem entra xingando, quem não tem modus, é bloqueado. E eu não falo que nem foi eu que bloqueei, nem nada. Não dou ideia dessas pessoas. Não vale a pena perder tempo com esse tipo de pessoas, tanto de um lado como de outro. Essa parte de não querer conversar, de ter essa verdade, a minha verdade é isso, e não adianta, essa pessoa não quer conversar, ela quer agredir, ela quer impor a verdade dela e não vai funcionar. Dessa forma não funciona, tá bom? Um abraço a todos aí, vão com Deus. Bom dia a todos, meu nome é Matheus Rosa, sou de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Quero dizer que acompanho todos os dias o Morning Show, às 10 horas da manhã, chega a despertar o celular. E como o Morning Show, como todos os outros programas da Jovem Pan, que eu acho maravilhoso, a gente já recebe muitas informações. E não é só disso, as redes sociais também vêm trazendo muitas informações e isso acaba afetando o nosso cotidiano. Tem pessoas que passam mais tempo conversando e interagindo através das redes sociais do que presencial. Isso eu sinto muita falta dos meus amigos diariamente conversando presencial e sim só através de grupos de WhatsApp, esse tipo de coisa. Isso me afeta de alguma forma. Salve especial aí ao Edgar, ao Caio Coppola, Vini, Paulinha, Fefito, todo mundo aí. Valeu. Bom dia, Morning Show. Aqui é o Josué de São Miguel do Guamá, no Pará. Essa questão da internet, ela realmente deixa a gente mais ansioso. E é uma droga, viu, que vicia. E que só atrapalha a vida muito mais do que ajuda. Olha, tá todo mundo, né, enfiado na telinha, no celular ali, e muitas vezes não convivendo, né? Isso é aquela frase, eu acho ótima, né? A internet aproxima quem tá longe e afasta quem tá perto. Agora 11 horas 27 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Ganhador ou a tuiteira ganhadora? Olha, meio de Votuporanga. Adoro esses nomes do Twitter. Levou o kit do Morning Show. Me responde aqui a DM que eu te dou as instruções pra buscar o seu prêmio. Chique. Isso aí, Paulinha, chazinho de mel, gengibre, tá? Repouso, descanso. Vamos lá. Agora, e muito antibiótico, Ed, não se iluda. Muita água também e ó, fecha a boca agora. 11 horas 30 minutos, vai ficando por aqui mais uma edição do nosso Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Amanhã tem mais. A partir das 10 da manhã aqui na PAN. Valeu, hein? Cuidem-se.